favor, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos continuar nossa série de exposição no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 9. Nós leremos essa manhã dos versículos 14 a 29. Nós leremos e vamos também ouvir a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Diz assim, o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Jesus, vendo que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nós passamos agora, com essa passagem, do Monte da Transfiguração para uma história melancólica sobre a obra do diabo. Descemos da visão da glória do Jesus transfigurado para um conflito em torno de uma possessão demoníaca. Passamos da bendita companhia de Moisés e Elias e o Cristo transfigurado para a rude discussão de escribas incrédulos, de uma multidão que não acreditava. Deixamos de lado a nuvem de glória e a voz divina falando com Jesus e retornamos a uma cena de dor, fraqueza e miséria. De um menino que sofria, de um pai tremendamente aflito e um pequeno grupo de discípulos fracos e incapazes, desconcertados pelo aparente poder do diabo, incapazes de prestar qualquer ajuda àquela criança e àquele pai desesperado. Essa é a tônica da passagem que nós acabamos de ler. Nós saímos da glória para o mais profundo vale do desespero humano. E Marcos ele registra essa passagem imediatamente após Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte Santo da Transfiguração, com a aparição de Elias com Moisés, para que nós saibamos. E esse é o tema dessa mensagem.
que Jesus ele demonstra a sua autoridade sobre esse espírito imundo, o qual ninguém podia expulsar, para que da mesma forma que, como aprendemos semana passada, que devemos ouvir a sua voz, possamos crer na pessoa dele. Jesus vai demonstrar sua autoridade aqui, coisa que ninguém pôde fazer ao expulsar aquele demônio, para demonstrar que da mesma forma que devemos ouvir o que ele diz, precisamos também crer na pessoa dele. Esse é o tema da mensagem nessa manhã. E eu quero falar sobre essa cena a partir de 3 partes dessa cena. Eu quero falar, em primeiro lugar, a respeito da incapacidade dos discípulos de expulsar aquele demônio. Em segundo lugar, sobre a necessidade que temos de ter fé em Jesus. E, por fim, uma pequena nota sobre a importância da oração. Então, primeira parte dessa cena, sem poder espiritual próprio contra as forças das trevas. Versículos 14 a 19. Logo depois de descerem o monte da transfiguração, Jesus reencontra os seus outros 9 discípulos. Mas eles não estavam sós. Enquanto Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte, eles não ficaram vagueando, mas continuaram a fazer aquilo que Cristo ordenava a eles. Então as pessoas se chegavam até eles. Mas agora Marcos nos registra que, sem a presença de Jesus, havia uma grande multidão e escribas, fariseus estavam ali discutindo com os discípulos sobre o que nós não sabemos. Mas quando Jesus vê a multidão imediatamente vai até Jesus. Porque finalmente chegou alguém que tinha autoridade, alguém que era diferente, a multidão vai até ele. E Jesus percebe o alvoroço. Então ele pergunta aos seus discípulos, o que está acontecendo? Então, um pai sai do meio da multidão, se apresenta diante de Jesus, e ele responde à pergunta de Jesus, apresentando o seu caso. Aquele homem diz que trouxe o seu filho, talvez gastando os seus últimos recursos, talvez exaurindo as suas forças físicas para conter aquele menino e levar ele até Jesus. Mas na ausência de Jesus, porque Jesus estava no monte, sendo transfigurado com os seus discípulos mais próximos, ele apresenta o seu filho aos discípulos. Ele apresenta aos discípulos a sua criança, por quê? Porque aquele menino estava possuído de um espírito imundo, que quando ele se apossava da criança, ele deixava aquela criança muda. Mas não somente isso. Ele não deixava somente aquela criança muda. Aquele demônio fazia com que a criança espumasse pela boca, rangesse os dentes e estava matando o menino aos poucos, fazendo definhar. O filho daquele homem que trouxe aquela criança até os pés dos discípulos não está apenas doente. Ele é violentado e vitimizado por um poder hostil. É impossível ter filhos e não se comover com essa passagem. Com esse pai apresentando o seu caso aos discípulos e os discípulos sendo incapazes de ajudar ele. O relato ele é tão vívido do pai desse menino que chega a ser palpável para nós. É como se nós sentíssemos o desespero do pai e a preocupação dele para com o seu filhinho. O meu filho está possuído por um espírito imundo e eu não posso fazer nada. E os seus discípulos também não puderam fazer nada. Imagine só, irmãos, as noites sem dormir. Todos nós que somos pais temos muitas noites sem dormir. Por causa de choro, de doença. Mas esse pai não dormia de preocupação, de desespero por causa do seu filho. Imagine o coração apertado e o desespero pela incapacidade de ajudar o seu filho. Para piorar as coisas, a esperança dele se esvai por entre os dedos como areia, porque os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio daquela criança. Os discípulos são incapazes de ajudar um pai já sem esperanças. Nós precisamos lembrar que os discípulos eles tinham recebido de Jesus autoridade, poder
para pregar o evangelho e expulsar demônios. Eles já fizeram isso. Eles já tinham saído de 2 em 2. Os 12 discípulos, os apóstolos, já tinham saído pelas cidades e proclamado o evangelho, pregado, curado pessoas e expulsado demônios. Mas agora, eles parecem incapazes de expulsar aquele demônio daquela criança. Quando Jesus ouve o relato desse homem, qual é a resposta de Jesus? Ele exclama, exasperado: ó geração incrédula, até quando terei que estar com vocês? Até quando terei de suportá-los? Sabe por que Jesus faz isso? Porque a falta de fé, tanto dos discípulos quanto da multidão, cansa Jesus. Enfraquece Jesus até o ponto dele ficar exaurido e exclamar: até quando eu terei que suportar isso? Jesus fica exaurido por causa do coração endurecido dos discípulos, da multidão e dos fariseus. Os escribas e a multidão não acreditavam em Jesus. E os discípulos, eles perderam algo muito importante: o espírito de dependência de Jesus. Veja bem, Jesus estava no monte, levou 3 dos seus discípulos. Os demais discípulos ficaram ali, continuaram a obra. E eles acharam que, porque uma vez sendo comissionados, eles tinham então agora para sempre autoridade e poder. Então eles começaram a perder o espírito de dependência. Achavam que eram capazes de por si próprios fazer o que Deus havia ordenado a eles. Que residia neles o poder de Deus. E isso leva a eles então, que há pouco tempo atrás tinham expulsado muitos demônios, como Marcos nos diz, a se defrontar com um caso difícil demais para eles. Eles estavam aprendendo por meio dessa experiência humilhante. Imaginem só, irmãos, havia 9 discípulos, com certeza, um após o outro, tentou expulsar o demônio daquela criança. Com certeza, vez após outra, eles foram humilhados. E com certeza, o pai, cada vez mais desesperado, perdendo a sua fé, perdendo a sua esperança por completo. Mas aqueles discípulos precisavam aprender uma lição, e esse pai também. Mas os discípulos estavam aprendendo a grande lição, de que sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem o poder de Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Essa é uma experiência que todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus já tiveram, ou irão ter em algum momento. Porque todos nós, em algum momento, simplesmente pensamos que podemos seguir em frente. Sem a graça, a misericórdia e o poder de Jesus nos sustentando. Todos nós pensamos que podemos seguir em frente, superar as dificuldades. Todos nós pensamos que podemos fazer aquilo que tem que ser feito, sem Deus e o seu poder na nossa vida. Talvez porque nós somos muito bem treinados. Talvez porque nós sabemos exatamente como devemos proceder. Talvez porque nós conhecemos as dificuldades que nos cercam, sejam familiares, profissionais, e nós sabemos como lidar. Então nós vamos o quê? Na força do nosso próprio braço. E deixamos Cristo e o seu poder para trás. Mas nós somos chamados, como esses discípulos, a entendermos que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Jesus. Nós não temos poder espiritual por nós mesmos. Sabe aquele pecado que você luta constantemente, diariamente, e que parece que ele nunca vai embora? É porque você está lutando com as suas próprias forças e não com o poder de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, nos esforçar para perceber, dia após dia, a nossa necessidade da graça e da presença de Cristo. Porque parece tão comum e tão fácil. Eu vou à igreja, eu leio a minha Bíblia, eu faço aquelas minhas orações básicas e eu sigo a minha vida, como se Deus estivesse ali apenas para aqueles momentos críticos. Quando realmente eu não tenho mais a quem recorrer, quando realmente eu não consigo mais, então eu vou clamar e pedir ajuda. Precisamos nos esforçar para perceber, dia após dia, a nossa necessidade da graça e da presença de Cristo. Porque com Cristo nós podemos fazer
todas as coisas, como veremos em breve. Mas sem Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Com Jesus, nós podemos vencer as piores tentações. Com Jesus, nós podemos passar pela noite escura da alma, ainda que aflitos, ainda que cheios de temor. Com Jesus, nós podemos. Mas sem Ele, a menor das tentações é capaz de nos vencer. A menor das dificuldades nos derrubar. Por isso, precisamos reconhecer a nossa incapacidade sem Cristo. Essa passagem está nos chamando aqui a isso. Precisamos reconhecer, assim como aqueles discípulos, a nossa incapacidade espiritual sem Cristo. Não importa se somos crentes há 20, 30, 50 anos, todos os dias, nós precisamos depender de Cristo e do seu poder. Bom, isso me leva então à segunda parte dessa cena. Quando todas as esperanças humanas são exauridas, é possível ainda ter esperança em Jesus. E essa segunda parte é um convite à fé e à dependência em Jesus. Versículos 20 a 27. Depois de ouvir o relato do pai daquele menino, Jesus olha onde está a criança e manda trazer a criança até ele. E quando o menino é trazido à presença de Jesus, o que era apenas um relato se torna real. Começa a ser experimentado em primeira mão. Porque o demônio, ao ver Jesus, imediatamente se manifesta e ataca o menino, se agitando com violência, lançando aquela criança por terra e fazia com que o menino se contorcesse todo e espumasse pela boca. O que era um relato de um pai desesperado, pedindo por ajuda, se torna algo real na frente de todas as pessoas. Jesus, então, pergunta ao pai do menino há quanto tempo ele estava daquele jeito. Sabe, parece que a pergunta de Jesus aqui ela é sem compaixão, né? Jesus está querendo investigar por que isso está acontecendo. Uma criança ali se contorcendo e Jesus não olha para ela, mas olha para o pai e pergunta quanto tempo ele está assim? Em vez de imediatamente ir e estender a sua mão e curar aquele menino e libertá-lo. Mas Jesus pergunta sobre a situação do menino porque ele tem compaixão. Porque ele não quer simplesmente fazer uma anamnese para entender a situação e receitar o remédio correto. Jesus quer entrar no mundo deles. Ele quer que o pai do menino entre no mundo de Jesus. Jesus quer entrar no mundo deles e que o pai do menino saia daquele mundo e entre no mundo de Jesus, no mundo de fé e dependência em Deus. Porque aquele homem, tudo o que ele podia fazer era relatar. Ele podia falar sobre aquilo, ele não podia fazer absolutamente nada. E a pergunta de Jesus também serve para ressaltar para os que estão ali presentes, e para nós hoje, o sofrimento e a dificuldade enfrentada por aquela criança. É por isso que Jesus pergunta há quanto tempo ele sofria daquele mal. E isso faz o quê? Isso possibilita com que o pai da criança responda. Imagina só, meus irmãos, mais uma vez a criança ali se contorcendo. O pai devia estar completamente desesperado. Agora, diante de Jesus, e Jesus parece que não está fazendo absolutamente nada. As minhas esperanças foram embora. Mas a pergunta de Jesus possibilita o pai da criança a responder. Ele responde que aquilo acontecia desde que ele era uma criancinha pequenininha, desde a infância. E também nós somos informados que o demônio não só atormentava aquela criança, mas também tentava matar ela, por vezes lançando ela no fogo para se queimar, e por vezes lançando ela em águas para se afogar. Então, o pai não aguenta mais relatar isso e olhar aquela criança, e ele implora a Jesus, vendo o seu filho ali, tem compaixão de mim, de nós, se tu podes fazer alguma coisa, se tu for capaz de fazer alguma coisa, qualquer coisa, faça, por favor. Jesus responde àquele homem
ao seu clamor por ajuda com um desafio de fé. E nós temos aqui, meus irmãos, uma das afirmações mais audaciosas de toda a Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Jesus responde em primeiro lugar com as mesmas palavras do homem. Se o Senhor pode, se tu podes, ele interpela o homem. Sabe, da mesma forma que a incredulidade, a falta de fé, cansa Jesus e exaure as forças dele, o questionamento da sua capacidade, do seu poder, o deixa espantado. Se tu podes, Jesus é Deus encarnado, e Ele está olhando para as pessoas incrédulas, para as pessoas duvidando do poder de Deus, e Ele, se tu podes, Deus pode todas as coisas. Não há nada difícil para Deus. Por isso Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, antes de avançar, eu preciso dizer que tudo é possível ao que crê, aqui, não significa o que nós gostaríamos. Que nós podemos todas as coisas. Que basta você crer no que você quiser e tudo bem, vai acontecer. Não é uma promessa de que nada ruim vai acontecer a você se você realmente crer com o mais profundo do seu ser. Não é sobre ser capaz de fazer alguma coisa se você tem fé suficiente. Não é sobre isso. Em tudo é possível, é tudo o que você precisa crer e conhecer para servir e se deleitar em Cristo nos bons e maus momentos. Tudo o que está na Escritura que serve para você ser edificado. Dessa forma, meus irmãos, o versículo 23 não é sobre ser capaz de fazer qualquer coisa com fé suficiente. É antes sobre o poder que Deus tem para fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque não é o tamanho da fé que importa. Não é o tamanho da fé que importa, mas é o objeto da nossa fé que realmente é importante. Sabe por quê? Porque se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, do tamanho de uma semente pequena, nós podemos mover montanhas. Então não é o tamanho da fé que importa, mas é em quem a nossa fé é depositada. No Senhor soberano do universo. Percebam que do mesmo modo que a fé é o gatilho para a ação de Deus, a falta de fé é o impedimento crítico para a ação de Deus. Lembre-se, em Nazaré, na cidade natal de Jesus, ele não pôde realizar nenhum milagre por causa da incredulidade das pessoas que moravam naquela cidade. Deus, ele assume o controle quando as pessoas dependem e colocam a sua fé nele. Mas quando elas acham que podem, Deus deixa elas agirem por conta própria, então. Meus irmãos, a incredulidade é um obstáculo maior do que qualquer demônio ou dificuldade para Deus na nossa vida. E nós temos aqui um grande paradoxo da vida cristã. No nosso próprio coração, há sempre, constantemente, uma mistura de fé e dúvida. Constantemente nós temos fé, mas nós duvidamos no nosso coração. Nós temos fé e dúvida convivendo juntos no nosso coração, na nossa vida. Essa é uma condição comum a todos nós. Nenhum de nós aqui, sem exceção, pode dizer, eu creio absolutamente, eu jamais duvido. Porque só aí você já estaria pecando, porque você estaria mentindo. Nós somos chamados a viver esse paradoxo. Mas, em vez de nos voltarmos para a nossa amargura, ressentimento, sermos orgulhosos e rejeitarmos quando sofremos e escondermos a dúvida e ignorarmos as nossas dúvidas e medos e temores, nós somos chamados a agir como esse homem aqui. Porque o que torna esse homem diferente, muitas vezes de mim e de você, é que ele não se volta para a amargura dele. Ele não se volta para o ressentimento, ele não se enche de orgulho. Pelo contrário,
ele reconhece a sua fraqueza diante de toda aquela multidão. E aos pés de Jesus, ele confessa abertamente que ele é vulnerável e incapaz, que ele precisa de ajuda. Não tem nada mais difícil, meus irmãos, que reconhecemos que precisamos de ajuda. O homem percebe que a sua própria fé é vacilante, que ele está duvidando. Ele já viu talvez 9 tentativas consecutivas de libertarem aquela criança. Ele está duvidando, a fé dele está vacilando. Ele é como as ondas do mar sendo arrastado de um lado para o outro. Ele está duvidando, mas ele grita: eu creio que Deus pode todas as coisas, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quem de nós não pode se identificar com isso? Todos nós cremos, mas também somos tão cheios de falta de fé. Temos momentos em que nós cremos e pensamos que as coisas vão dar certo e confiamos em Deus, mas viramos a esquina da nossa vida e nós estamos lá nós de novo, amargurados, ressentidos, duvidando, cheios de medo, de temor, nos perguntando por quê e duvidando. Mas percebam, a afirmação do homem tem eu creio, por um lado, que é uma decisão consciente, apesar dos seus muitos medos, da sua fé vacilante, de dar um passo de fé. Eu creio. Ele dá um passo de fé. Eu creio. Mas ele também pede, ajude-me na minha falta de fé, que é um reconhecimento da sua fraqueza, e que somente Deus tem poder suficiente para agir nessa situação. E esse segundo clamor, ajude-me na minha falta de fé, é já um ato de fé, meus irmãos. E é isso que nós temos que entender, porque quando nós clamamos por maior fé, nós já estamos exercendo a nossa fé, ainda que vacilante, ainda que pouca. Nós estamos confiando em Jesus e clamando a Jesus, não confiando em nós mesmos, mas nele que tem poder. E a essência da fé verdadeira é confiar em Jesus. Nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Especialmente nos momentos difíceis. O versículo 23, ele é muitas vezes interpretado de uma forma que coloca ênfase exclusivamente na fé. Sabe, um estado de mente. Eu creio, as coisas vão dar certas. Eu acredito, pensamento positivo. Sabe, as pessoas colocam a ênfase do versículo 23 num estado da nossa mente, em algo que está dentro de nós, no nosso coração. E dessa forma a ênfase recai sobre nós. Como se nós fôssemos a solução. Como se fosse uma questão do tamanho da nossa fé. Do quão grande a nossa fé é. Olha, se você tem fé suficiente, você pode vencer essa doença. Se você tem fé suficiente, você pode ver seu filho liberto. Se você tem fé suficiente, você pode sair dessa. Se você tem fé suficiente, você vai vencer. Algumas dessas distorções são cruéis. Você não foi curado porque não creu o suficiente. Isso é cruel. Tudo é possível que crê. Se você tivesse fé, isso não estaria acontecendo. Isso é cruel. Se você está sofrendo, é porque você não crê de verdade. E assim por diante. Mas Jesus, meus irmãos, não está falando de um poder dentro de você, ou dentro de mim. De algo que você possa fazer se tiver fé. Ah, você tem fé, então você pode ir e fazer. Não é sobre nós. Não é sobre mim e sobre você, mas é sobre Deus. A coisa mais importante na fé bíblica não é a sua quantidade ou o seu tamanho. Mais uma vez, a coisa mais importante na fé bíblica é o seu objeto. É em quem estamos confiando. E quando a nossa fé é direcionada para o Filho de Deus, todas as coisas são possíveis. A fé não é uma questão de tamanho, mas é uma questão de ter ou não ter. Porque todos nós temos pouca fé. A questão é temos ou não temos? Cremos
ou não cremos. Porque a verdadeira fé, ela é poderosa. Sabe por quê? Porque ela se apodera do poder de Deus para a nossa vida. Deus que é todo poderoso. É por isso que Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Por isso que a fé é poderosa, porque ela nos conecta, nos aproxima de Deus, que pode todas as coisas. Nos faz lançar nele tudo o que está no nosso coração. Nos faz lançar aos pés dele, da cruz, e a depender somente dele, então. Somente dele. Por isso que a fé é poderosa. Porque nos aproxima dele e nos faz depender e confiar somente nele. Percebam, ao dizer para o pai do menino, tudo é possível ao que crê, Jesus não está pedindo para o menino, agora vai, aumenta a tua fé que eu vou conseguir curar o teu filho, você precisa de mais fé. É por isso que ele não foi curado ou libertado nenhuma das outras 9 vezes. Não, Jesus não está pedindo ao pai do menino para acumular fé suficiente para ter o seu filho liberto, mas para arriscar tudo o que ele tem, com a pouca fé que ele possui, submetendo tudo, toda a sua insuficiência, a verdadeira suficiência de Jesus. Perceba a dinâmica aqui. Jesus está com a sua pergunta, atraindo aquele homem do mundo dele para o mundo de Jesus, de fé e de dependência. Jesus está fazendo um convite, um desafio àquele homem, para ele arriscar tudo, com a pouca fé que ele tem. Sim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, a resposta do homem. Meus irmãos, é possível ficar maravilhado com um milagre. Vemos a cura, vemos algo maravilhoso acontecer. Todo mundo pode ficar maravilhado com algo assim. Mas só é possível confiar e crer em uma pessoa. Por isso que Jesus está tirando o foco daquele homem, do espírito imundo, das pessoas, do seu filho, para ele. Ele não tinha que ter fé no milagre. Tenha fé no seu milagre. Não era isso que Jesus estava fazendo com que aquele pai tivesse, mas fé nele, confiança nele. Porque a fé é a única ponte entre a nossa fragilidade e a suficiência e o poder de Deus. A verdadeira fé está sempre consciente de quão pequena, de quão fraca e inadequada ela é. E sabe como Jesus responde ao clamor daquele homem? Ao clamor humilde daquele homem, que começa então a depender e confiar em Jesus. Ele responde com graça. Você percebe o que Jesus fez com aquele homem, meus irmãos? Ele está ajudando aquele homem a dar um passo além do desespero. Do desespero para a dependência. Do medo e paralisação para a fé e confiança. Jesus fez com que aquele homem esquecesse tudo e focasse nele somente e cresce nele somente. A fé fraca daquele homem, colocada na pessoa de Jesus, o aproxima de Deus. Os discípulos não puderam expulsar o demônio daquela criança, porque aquele homem precisava antes ter um encontro com Jesus, para então ter o seu filho curado. E quando aquele homem coloca a sua fé e a sua dependência em Jesus, Deus faz o que ninguém foi capaz de fazer. O demônio é expulso da criança com uma simples ordem. Jesus ordena com autoridade que o espírito saia e nunca mais retorne, trazendo alívio permanente para aquele homem. Nunca mais seu filho seria atormentado daquela maneira. Esse texto está nos convidando a termos fé dessa forma, ainda que fraca e pequena, a confiarmos em Deus para experimentarmos o seu poder em nós. Mas antes de concluir, meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa. Essa passagem ela não é também sobre hierarquia demoníaca ou categorias de demônios, como alguns gostam. Não é sobre o poder da fé ou sobre a oração, como já veremos, como alguma espécie de mandinga espiritual. Essa passagem é sobre a autoridade de Jesus como Filho de Deus e da nossa necessidade de crer na pessoa dele. Por isso que quando Jesus expulsa o demônio, e quando ele diz espírito mudo e surdo, saia dele agora, ele não quer dizer que é o espírito que é mudo, que é surdo. Não, era o espírito que causava a surdez e a mudez daquela criança. Era o espírito que causava aqueles sintomas. Isso fica claro, meus irmãos, porque quando Jesus ordena isso, o espírito grita. O espírito se
grita alto e agita, a ponto de tentar matar o menino antes de sair dele. Mas Jesus o toma pela mão e o levanta e o restitui ao seu pai. Essa passagem nos desafia a crer em Jesus. Assim como Jesus desafiou aquele homem a crer nele e a depender somente dele, eu e você somos desafiados também a depositar a nossa fé em Jesus e a depender totalmente dele. Não só nos bons momentos, mas sobretudo, principalmente, nos momentos difíceis. Nos momentos de traição, de dor, de luto, de desespero. Quando nós não sabemos como será o dia de amanhã, somos convidados a colocar nossa fé vacilante, pequena, em Jesus, que tem todo o poder para cuidar de nós. Nós vivemos em um mundo onde sempre achamos causas para os nossos problemas. Quando não são os outros, nós temos um diagnóstico para alguma coisa. Somos experts em diagnosticar o problema. Temos um diagnóstico para tudo na nossa vida. Mas às vezes o nosso problema é simplesmente falta de fé. A maioria dos nossos problemas é falta de fé, de dependência de Deus. Não confiamos. Não nos lançamos aos seus pés. Achamos que podemos agir e viver conforme a nossa sabedoria e conhecimento. Falta de confiança em Deus. Religiosidade vazia. Percebam, o mundo oferece vários diagnósticos para os nossos problemas, mas jamais chega ao âmago do problema. Falta de fé. A ausência de confiança em Deus. Jesus está convidando você a analisar a sua vida. Muitos dos problemas que você enfrenta por causa de falta de fé. Jesus está convidando você então a pegar a sua fé, sim, fraca e vacilante, e depositar nele, somente nele, e confiar totalmente nele, para experimentar o poder de Deus na sua vida. Só que muitas vezes isso é diferente do que nós imaginamos. Pensamos que experimentar o poder de Deus é vitória, é bênção, é desfrutar do melhor, mas às vezes é no meio do sofrimento e da dor acharmos alegria. É em meio à traição encontrarmos forças para perdoar. É em meio à angústia saber que o nosso Redentor vive e que fará todas as coisas para o nosso bem. É isso que essa passagem nos chama nessa manhã. Por fim, a terceira parte dessa cena. Os últimos 2 versículos, quando os discípulos já estão em casa com Jesus e perguntam a ele por que não podemos expulsar aquele demônio. A última parte, então, a importância da oração. Versículos 28 e 29. Após Jesus libertar e restituir aquela criança ao seu pai, quando os discípulos estão a sós com eles, eles perguntam, por quê? Por quê? Por quê? Havia 9 porquês ali, pessoas que queriam saber. E a resposta de Jesus é bastante direta. Esse tipo só pode ser expulso por meio de oração. Irmãos, Jesus não está querendo dizer que se você orar bastante, e mais um pouco, e ainda mais um pouco, você vai ter poder espiritual o suficiente para expulsar qualquer tipo de demônio. Não é isso. Por mais que a oração e o poder espiritual estejam sim conectados, essa não é a implicação do ensino de Jesus. É porque você não orou o suficiente. É porque você não teve fé o suficiente. Isso é perverso. Isso é demoníaco. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é conectar o ensino sobre fé, dependência e necessidade, que é a tônica da passagem, com a oração. Porque a fé verdadeira é uma fé que ora. A fé verdadeira é fé voltada para Deus. Por isso eu faço uma pergunta a você. Como está a sua vida de oração? Você ora a Deus? Porque se você tem fé, a fé verdadeira é voltada para a oração. Momentos bons e difíceis. Nós não devemos orar só quando precisamos, quando queremos.
Nós temos que orar em todo momento. Jesus ele está ensinando aqui que a fé e a oração precisam se conectar. Porque se você tem fé, você precisa de um espírito de obediência e de oração, de dependência de Deus. Fé sem uma confiança total em Deus que leva à oração não é fé. A fé precisa ser transformada em oração. E a nossa oração faz o quê? Aumenta a nossa fé. Porque nos conecta com Deus e nos aumenta o senso de dependência. Olha, quanto mais nós oramos, mais nós dependemos de Deus, mais nós confiamos em Deus. Por isso, meus irmãos, pratique a oração. Em momentos bons e difíceis, de manhã, de tarde, de noite, sempre que possível, desenvolvam um espírito de dependência de Deus. Ore a Deus. Como está a sua vida de oração? Essa passagem é um bom termômetro para medirmos a nossa fé. Para concluir, o desafio de Jesus para você e para mim é não nos voltarmos para a nossa amargura, para o nosso ressentimento, para o medo ou para a vergonha que carregamos. É não sermos afundados pelo fato de termos pouca fé, mas conhecermos a nossa fraqueza e confessarmos abertamente que somos vulneráveis e incapazes, que precisamos de ajuda, que precisamos de Jesus. Jesus está nos desafiando a parar de procurar dentro de nós mesmos pelas respostas, por forças dentro de nós mesmos, ou em qualquer outro lugar que você vá para procurar ajuda ou forças para vencer e avançar, mas a confiar totalmente e somente nele, a depender totalmente e somente dele. Jesus está nos desafiando a nos apoderarmos do poder de Deus e a darmos um passo para além do nosso desespero, para além da nossa angústia, do nosso pavor, um passo para a dependência dele, para a confiança nele. Que com esse Pai, você também possa clamar: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E possa então experimentar o poder de Deus na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.